Multiversal Flaviano. Jesus judeu. Rapaz, é coisa. Vamos lá. Nós encontramos a digital dos romanos no Novo Testamento. A digital está lá. E a primeira coisa que já foi falada aqui nessa live é a língua com a qual o Novo Testamento foi escrita. Eu tenho aqui, deixa eu abrir aqui, está aqui cheio de livros, mas eu gostaria de ler aqui uma parte do Talmud babilônico, aqui no Tratado de Sotá. Tem uma orientação que sempre foi dada para os judeus, e está registrada aqui, ó. E seja amaldiçoado o homem que ensinar o seu filho a sabedoria grega. Sotá 49b. Ao comentar o Talmud, os rabinos ortodoxos da Art Scroll, eles escreveram o seguinte: nossa Mishnah estatui simplesmente que não se deve ensinar ao seu filho o grego. A Guemará, portanto, assume que a proibição é geral e se aplica à língua grega em todas as suas formas. E aí depois a Guemará pergunta: na terra de Israel, por que se fala a língua siríaca? E aí depois vem o Tzadok Ben-Derer, vem trazendo aqui esse presente, não é? Que são essas informações acerca da língua. A introdução aqui do Evangelho em aramaico é grande, e ele traz aqui a explicação de que não podem judeus terem escritos o Novo Testamento. Esta é, de fato, uma grande contribuição que os messiânicos vêm trazer para a nossa comunidade. Porque eles vêm mostrar, por A mais B, aqui eu estou com a pechita de Sadok, ele vem trazendo, por A mais B, uma reflexão que é uma reflexão coerente e correta. A língua grega não pode ter sido utilizada por judeus. Essa é a afirmação. Judeus iriam escrever em aramaico. E aí vem o Tzadok e propõe o texto em aramaico. E dizendo que a Peshita é o texto do Novo Testamento que representa os textos originais. Neste quesito, nós temos mostrado que, além da ampla academia discordar disso, dessa afirmação de que o Novo Testamento foi escrito em aramaico, além disso, nós vemos que os messiânicos são um grupo que está em ascensão, portanto, um grupo ainda minoritário, que acredita, por enquanto, neste tipo de conclusão. Mas o que eu quero dizer é que a língua do Novo Testamento, sendo grega, como os teólogos, os linguistas, os gramáticos sabem que são grego, que é a língua grega. Por quê? Porque tem frases, tem jogo de palavras no Novo Testamento que só pode ter a sua existência, só pode ter sido escrito se for na língua original em grego. Existem estruturas em Mateus, em Marcos, em Lucas, em todo o Novo Testamento, que nos mostram o seguinte: aqui foi escrito na língua original, foi escrito no grego. Os linguistas sabem disso, gramáticos sabem disso. E isso merece uma live, uma grande live, porque é um assunto de grande importância. Então, a digital romana está agora, pelo menos, no mínimo, nós começamos essa conversa com a digital não judaica. Porque alguém pode dizer, não, são judeus helenistas, helenizados, são... Ok, mas a gente começa a conversa dizendo aqui, não foram judeus que escreveram esta literatura. Porque a proibição, o próprio Joséfo vem dizendo, ele que é sacerdote, filho de sacerdote, linhagem sacerdotal, um erudito, estudou com fariseus, ele vem dizendo que ele não tinha habilidade, ele precisou de ajuda para escrever as suas obras. Porque, mesmo sendo judeu erudito, a grande maioria das pessoas era analfabeta no primeiro século. A grande maioria. Pouquíssimas pessoas sabiam escrever. Imagine escrever em grego. Nós não estamos falando aqui em falar em grego. Porque falar, um pescador poderia aprender 2 ou 3 palavras e fazer algum tipo de negociação. Mas estamos falando em literatura, porque os autores dessa literatura aqui
se você acha que você está brincando com a Bíblia, eles não estavam brincando com a Bíblia. Nós estamos falando de autores profissionais. Nós estamos falando de autores, de eruditos que estão escrevendo uma literatura com um objetivo específico e político. Então, quem brinca de religião é quem está embaixo. Mas quem está em cima, meu amigo, vê a religião como coisa séria. A língua do Novo Testamento nos mostra que a sua autoria não é judaica. Primeiro ponto. E depois de saber disso, de saber que nós estamos diante de uma literatura maravilhosa, mítica, de uma literatura que, embora tenha uma narrativa, não uma narrativa histórica, uma narrativa não serve como evidência histórica da forma como está, a não ser utilizando aí o paradigma indiciário, que vê aquilo que o autor não queria ou deixou escapar a informações que ele não queria que nós víssemos, a não ser que nós venhamos utilizar esses métodos, a literatura em si, ela é uma literatura mítica. Portanto, o personagem que está ali, e você que é historiador que está nos ouvindo, você concorda conosco? O personagem que está ali, ele é um personagem que, primeiro, ele é judeu, é e não é. Primeiro, ele é porque nasceu na Judéia, porque os evangelistas fazem-no pertencer a uma linhagem judaica, porque ele se insere numa cultura judaica, e como judeu, ele ostenta cumprir profecias da Bíblia hebraica por alegoria, e nós já sabemos que é por alegoria mesmo, porque quem está falando lá de Emanuel não está falando de Jesus, quem está falando do sofredor não está falando de Jesus, quem está falando do Egito sai meu filho não está falando de Jesus, então é uma alegoria, então ele ostenta cumprir essas profecias da Bíblia hebraica. Portanto, na literatura, ele é um judeu porque segue costumes judaicos, tudo bem. Mas, meu amigo, minha amiga, esse personagem é um avatar literário. Sabe o que eu... Não está aí no cinema, não sei se está ainda o filme Avatar. Você sabe o que é um avatar? Um avatar ou um vírus. Se você não assistiu ao filme, tem um vírus. Um vírus que, quando você entra num site falso, que o cara rouba a sua senha, você entra pensando que está no Banco do Brasil, na Caixa Econômica. Quando você entra no site, você acha que está num site do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal. Mas ali é um vírus que entrou para tomar suas informações. Então, se alguém olha para o site, se um leigo olha para o seu computador, para o seu celular, você que está acessando o site falso, e ele olha e você pergunta a ele, isso aqui é o site do Banco do Brasil? Ele vai dizer é. Isso aqui é o site da Caixa Econômica? Ele vai dizer é. Mas não é, meu amigo. Agora, para você saber que não é, você tem que saber ler. Você tem que saber e descobrir que ali é um vírus. Que ali não se trata de um site oficial. Este site falso da Caixa Econômica, este site falso do Banco do Brasil, é o Jesus judeu, que ele não é judeu de verdade. Ele nasceu literariamente na Judéia, mas além das, não obstante as características que passei aqui, que justificariam o fato dele ser judeu, primeira coisa, ele negligencia aquilo que é mais importante para a nação judaica, esse personagem. Muito embora, e não obstante o fato dele ter nascido na Judéia, de estar executando costumes, ele blasfema daquilo que é mais importante. E o que é mais importante? Eu vou citar duas coisas aqui. Uma, eu vou citar o nome do Ronaldo, que ele acabou de fazer uma série sobre isso. Ele blasfema a Torá, os 10 mandamentos, e ele blasfema do templo de Salomão. É isso que o Jesus vai fazer. Veja que honrar pai e mãe, além dos 10, o amigo Ronaldo fez uma série falando sobre os pecados do Jesus. Parabéns aí, o amigo Ronaldo. Mas para citar apenas uma coisa, eu vou citar o 4º mandamento.
Porque eu poderia aqui falar sobre os 10. Sobre os 10. O único que eu tinha dúvidas, o outro Ronaldo. Eu falei, mas Ronaldo, como é que Jesus adulterou? Ele, peraí que eu vou te pegar. Eu vou te mostrar aqui o que era adultério para o judaísmo. E aí mostrou os momentos em que Jeová dizia que o povo de Israel estava adulterando, ou seja, adultério é um conceito amplo. Fechou os 10 mandamentos, fechou. Então, para falar apenas do quarto, do mandamento, que é honrar pai e mãe, aquela frase, ô Ronaldo, que Jesus, com a qual Jesus se dirigiu à sua mãe, Tiemoi kaisoi ginai. Tiemoi kaisoi ginai. O que tem eu contigo? O que é meu e teu? Aí os teólogos irão elucubrar, fazer elucubrações. Aqui é uma maneira diferente, um hebraísmo. É um hebraísmo? Ok, então essa palavra foi usada pelo demônio, quando Jesus apareceu, ele disse, Tiemoi kaisoi, o que é meu e teu? O que é que eu tenho a ver contigo? Foi utilizada por um demônio que estava com medo de que Jesus o destruísse. Ele usou essa palavra. Foi usada pela viúva cujo filho morreu para com Elias, 1 Reis 17, 18. Ou seja, o demônio falou com Jesus isso, lá em Marcos 5, 7, Lucas 8 também, no versículo 28. A viúva cujo filho morreu falou para Elias, 1 Reis 17, 18. Eliseu, ao rei idólatra de Israel, segundo as Reis, capítulo 3, versículo 13, o rei do Egito, Neco, ameaça Josias, falando isso em 2 Crônicas 35, 21. Mensageiros de Jefité falou esta mesma frase ao rei inimigo amonita, em Juízes, no capítulo 11, versículo 12. Portanto, nós estamos aqui, estou mostrando todas as incidências da frase Tiemoi kaisoi na Bíblia. E em todas as incidências, nós temos aqui um inimigo falando para o outro. Agora aparece Jesus falando isso para quem? Para a sua mãe. Não é possível uma coisa dessa. Esse primeiro milagre de Jesus é o milagre mais antijudaico dos evangelhos. Uma vez nós vamos fazer uma frase sobre isso. Estavam ali com talhas de pedra representando os 10 mandamentos, vazias, em vez de ser 7, 6, um número da imperfeição, mostrando a situação espiritual que estava o povo judeu sem vinho, sem alegria. É por isso que o Messias romano, ele vem na plenitude dos tempos, exatamente nessa configuração. Então, olhe a palavra dentro das bodas de Caná, dentro deste primeiro, ele poderia ter colocado o Antônio Miranda no segundo milagre, no terceiro milagre, mas ele coloca no primeiro, ele está deixando claro, sabe o que é? Sabe por que Jesus se dirige literariamente à sua mãe? Porque ele está querendo cortar o cordão umbilical judaico. Então, seu Jesus, que você disse que é judaico, de fato, não é judaico. É um avatar. É um vírus. Você olha, acha que é judaico, mas na verdade não é. Em Lucas, no capítulo 11, no versículo 28, uma mulher disse a Jesus, bem-aventurado o ventre que te trouxe, os seios que te amamentastes. Sabe o que Jesus falou para ela? No grego está assim, ó, menun. Menun. Sabe o que significa menun? É o contrário do que você está dizendo. Sabe o que significa menun? O que você está falando é mentira. Sabe o que significa menun? É o contrário disso. Então, quando você lê a sua Bíblia, a mulher chega para Jesus e diz assim, bem-aventurado o ventre que te trouxe os seios que te amamentaste. E Jesus respondeu, antes, bem-aventurado é aquele... Não. Vamos colocar os pontos nos is? Vamos ser sinceros aqui agora? A mulher chegou para Jesus e disse, bem-aventurado o ventre que te trouxe os seios que te amamentaste. Jesus disse, espera aí, você está errado, pelo contrário. É o contrário disso aí. Bem-aventurado é aquele que cumpre minhas palavras e as guarda. Tem nada disso que você está falando aí. Menum.
Menum Scania. Como é que você sabe disso? Será que os gramáticos, os lexicógrafos, os autores de dicionário, de léxico, estão concordando com você? Eu fiz aqui uma rápida consulta aos dicionários. Aí vem aqui dizendo, concordando, dizendo que menum significa pelo contrário. Não é verdade o que você está dizendo. Eu vou mostrar aqui os dicionários que dizem que Jesus estava corrigindo aquela mulher. O Lexham, do Novo Testamento grego, o Dicionário do Novo Testamento grego, de Taylor, o DBL Greek, de Swanson, o Lexicon Analytical, do Rick Branham, o Lunaida, da mesma forma, o BIDAG, de Bauer, Dunk, Arndt e Grinick, o LSJ, Liddell, Scott e Jones, são 3 autores, o Exegetical Dictionary, o NASB Dictionary, o Lexicon Richard Lexicon, do Branham, o Analytical Greek Lexicon, do Freeberg, o Jim, do Gingrich, o Dan, do Dunker. Todos esses autores aqui, que são os mais conceituados autores, estão neste diapasão, nesta toada, chancelando o que eu estou dizendo, em consonância com o que eu estou dizendo. O que Jesus fez ali foi corrigir aquela mulher. Meu amigo, talvez, eu acredito que muito dificilmente você nunca ouviu ninguém lhe falar isso. O que Jesus está dizendo ali é que ela não é bem-aventurada. Infelizmente, neste texto, este autor que utiliza o menum, pelo contrário, esta partícula, ela é utilizada quando alguém quer corrigir outrem sobre afirmações que ele acabara de realizar. Portanto, eu te pergunto, que interesse esse personagem tem de cortar o cordão umbilical com a sua mãe? Eu te respondo o interesse. O interesse é exatamente revelar a natureza do seu Criador, uma natureza que não é judaica. Ali está digital, romana, impingida na caneta, na pena do autor neotestamentário, que está cortando o cordão, o laço sanguíneo com a sua mãe, já que ele não teve pai. Se ele corta o cordão sanguíneo com a sua mãe, acabou o judaísmo. Foi aquilo que Paulo diz, não tem mais, acabou judeu nem grego, acabou. E como é que Jesus cortou o cordão umbilical dos seus discípulos? Ele cortou dele, Paulo cortou com relação a Jesus, e ele com os discípulos. Como é que ele corta o cordão umbilical dos discípulos? Para você ser salvo, herdar o reino de Deus, você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo, deixar de ser judeu. É isso que o Jesus romano ele está ensinando dentro da sua Bíblia. Então você que apresenta o Jesus romano como uma prova, não, o Jesus judeu, como uma prova de que Jesus existiu. Não, porque os romanos não iriam inventar um Jesus judeu, era só inventar um Jesus romano. Peraí, rapaz. Em Roma já tinham vários deuses, eles já tinham feito sincretismo com vários, já tinham roubado os deuses de diversas nações. O evocatio já tinha sido feito, outros evocatios. Eles venceram os judeus e o evocatio foi feito exatamente desta forma. Já que não existiam imagens de Yahvé, do Eterno, o que é que eles fizeram? Roubaram a ideia. Porque era a ideia do messianismo, era a ideia, a esperança judaica que mobilizava a nação judaica de não aceitar imposições romanas, de não aceitar serem escravos, porque sempre foram um povo forte, um povo lutador, um povo unido. Então, essa esperança que eles tinham, essa esperança sofreu ataque de hackers. E o vírus, o software vírus, chama-se Jesus. Essa é a realidade. Portanto, esse Jesus que vocês acham que ele é judeu, eu vou lhe dizer uma coisa aqui. Assim como Paulo, Jesus era romano. Sabe por que Jesus era romano? O Jesus da narrativa. Eu não estou falando Jesus mítico, não. Estou falando Jesus da narrativa. Sabe por quê?
Ele foi registrado no censo do César. Ele foi registrado lá no censo. Ele era romano. Você está sendo enganado. Você está sendo enganado. O processo legitimista do duplo fluxo que aparece no Novo Testamento é claro. É Jesus elogiando os romanos e os romanos elogiando Jesus. Há uma simbiose, há uma paixão, um namoro muito forte entre o personagem e os romanos. Jesus, que gastou tantas palavras para falar mal dos judeus, não fala apenas uma palavra contra Roma. Nada, ele não tem nada. O maior revolucionário da ética do seu tempo, ele não tem nada a falar sobre a política de Roma. Por quê? Por quê? Pelo contrário, se ele ficasse quieto, já seria uma coisa grave. Mas ele não fica somente silente. Ele entra nas minudências do status quo romano e defende uma agenda política romana, quando manda pagar impostos, quando manda obedecer os soldados pelo dobro da força que seria necessária para apenas obedecer. Então, quando ele diz apódoté, um verbo, quando ele diz de, ele, como Paulo, lá em Romanos 13, está incentivando, sim, pagamentos de impostos. Está incentivando. O processo de duplo fluxo entre o personagem Jesus e Roma é um processo forte. É Jesus elogiando o centurião, que em Israel não é possível. Em Israel não tem ninguém com a fé daquele centurião. E depois, o próprio personagem, claro que outra pessoa, mas o próprio personagem, um centurião também, vai elogiar. Não, de fato, olha, o início de Marcos começa dizendo que era filho de Deus, versículo 1. E lá no final, o centurião fecha o livro de Marcos, dizendo, verdadeiramente, esse é o filho de Deus. Sabe o que é que esse centurião queria dizer? A assinatura é nossa, meu filho. Somos nós que estamos assinando aqui esse livro. Processo legitimista de duplo fluxo. E o conteúdo antijudaico é muito grande. O conteúdo está nas narrativas, nas parábolas, nas profecias. Tudo que é importante para os judeus, Jesus blasfemou. Jesus blasfemou o templo. Quando ele faz o jogo de palavra, qual é o sinal que você nos dá? Destruam este santuário e eu reconstruirei em 3 dias. Então, peraí, mas como? Como é que pode? Ele vai destruir o santuário, ou seja, o escritor de João, depois ele explica que o santuário ali é o corpo dele. Ele não está falando nada do templo. Mas o autor quer deixar a dupla palavra no texto. O duplo sentido do texto. Ele está brincando com coisa séria. Um templo que tivesse sido a casa do pai de Jesus, seria uma coisa santa. Ele jamais entraria para derrubar mesas com chicote na mão. Inclusive, o diabo levou Jesus para o pináculo do templo, mostrando que não é casa do pai de Jesus em hipótese alguma. Esse diabo, inclusive, tem muita intimidade com esse templo, esse diabo da literatura. O diabo da literatura, que não existe. Esse personagem literário tem muita intimidade com esse templo de Jerusalém para poder levar Jesus até lá. Então perceba na parábola dos vinhateiros, dos maus vinhateiros. Perceba na parábola da figueira, na figueira amaldiçoada, figueira que era símbolo de Israel, figueira que era símbolo do povo da nação judaica. Na Bíblia hebraica existem vários textos mostrando isso. Vem o Jesus e amaldiçoa a figueira. Vem o Jesus e amaldiçoa o símbolo, ou seja, amaldiçoa a figueira, ele profetiza que o templo será destruído, sugere que as pessoas destruam o templo em João. Ele está brincando com coisa séria. Ele está utilizando os símbolos da nação judaica para blasfemar. E mais do que isso, ele modifica aquilo que o Eterno, o Deus dos Hebreus, preconizava na sua Bíblia hebraica. Não tem mais sacrifício, o templo vai ser destruído, agora vós sois o templo do Espírito Santo, acabou. Na morte de Cristo,
Ele rasgou o véu do templo de alto a baixo. Ele deteriorou o templo. Você sabe o que é rasgar o véu do templo? Rasgar algo sagrado que o Deus dos Hebreus mandou construir. Vem Jesus e na hora da sua morte, ele rasga. É como se você entrasse numa casa e quebrasse tudo. Ele quebrou o que há de mais importante. Tivesse ali a Arca da Aliança, ia ser derretida, meu amigo. Na literatura, obviamente. Tivesse ali a Arca da Aliança, o maná, a vara de Arão, seria tudo blasfemado. E você vem dizer que o Jesus da narrativa é um Jesus judeu? Olha, muita coisa eu gostaria de falar sobre isso. Muita coisa. Tá certo? E não venha com essa conversa de dizer que judeu eram líderes das facções judaicas, não, viu? Não venha para cá dizer isso, não. Que Jesus estava apenas rebatendo ou se contrapondo às lideranças judaicas. Porque judeu é todo o povo judaico. Só se salvou aqueles que acreditaram na literatura no Jesus romano. O resto, tudo destruído. Portanto, o que Jesus falou não é que as lideranças judaicas eram perversas, não. Ele disse, esta geração perversa. A pena foi para todos. A pena foi para todos. A palavra judeu não tem conotação apenas com referência às lideranças, não. Quando, por exemplo, a conotação é, inclusive, a Igreja Católica fala sobre isso. A conotação é étnico. Veja aqui em João, quando Jesus se encontra com a samaritana, ela diz, olha, você é judeu? Você aqui com o samaritano? Peraí. Você é judeu? Os judeus não se dão bem com os samaritanos? Ali os judeus são os líderes? Ou é o povo judeu? Ou é a nação judaica? Jesus estava lá na cruz. Jesus Nazareno, rei dos judeus. É Jesus Nazareno, rei dos líderes dos fariseus? Dos sacerdotes? É Jesus Nazareno, rei de todo o povo. Ali é uma blasfêmia, é uma crítica. O povo, não apenas as lideranças, o povo escolheu Barrabás. O povo disse que o sangue deste homem caia sobre mim, e não apenas lideranças farisaicas e dos saduceus e dos escribas. Portanto, Jesus ser judeu é um argumento pífio. Flaviana. O Novo Testamento Em seu verdadeiro contexto.